Bom dia, alunos. Então, vou tentar gravar esse vídeo aqui como uma videoaula para vocês, tá bom? Então, sobre esse exercício que eu passei, do 11, né? Esse exercício aqui do livro são duas perguntas, a letra A e a letra B. Bem, a letra A pede para vocês determine os genótipos de todos os indivíduos do heredograma. Genótipos. Lembrem disso, que eu expliquei direitinho na sala de aula. Genótipo e fenótipo. Fenótipo é quando eu quero colocar as características. No caso aqui a gente está usando galinhas, né? Por exemplo, galinha de pena preta, galinha de pena branca. Esses são fenótipos, né? A característica física que a gente vê. Agora, o exercício pediu o genótipo, né? Esses genótipos são as letrinhas, né? Aquelas letrinhas que eu falei para vocês que é o que está no DNA deles, são os genes deles, tá bom? Então, vamos fazer a leitura da atividade. Em galináceos, a presença de crista é condicionada pelo alelo dominante C. Gente, então olha aqui, só falando também, a gente já sabe que são duas características. Uma é a presença de crista, né? Então a gente vai ter indivíduos com crista e sem crista. E a outra são as cores da pena. Penas preta e penas vermelhas, tá? Então, duas características. A presença de crista é condicionada pelo alelo dominante C. Então, ele já falou até para mim qual letrinha que eu vou usar. Que é a letra C dominante com crista, e sem crista, então, vai ser Czinho, Czinho. A sua ausência pelo genótipo recessivo, Czinho, Czinho. Ó, pra você ver, já tá bem claro, né? A atividade até falou. A cor das penas pode ser preta, condicionada pelo alelo dominante V, né? Vzão aqui. Ou vermelho, condicionado pelo genótipo recessivo Vzinho, Vzinho. Na árvore genealógica, a metade da esquerda, né? A metade aqui para cá se refere à presença ou ausência de crista, enquanto o lado direito se refere à coloração das penas. Os locos desses genes localizam-se em diferentes pares de cromossomos homólogos. Ou seja, esse aí, por enquanto, vocês não precisam preocupar, não. Depois, mais para frente, vocês vão entender o que significa isso, tá? Mas então vocês precisam saber que aqui no heredograma, o que tiver do lado esquerdo é as características com crista ou sem crista. O que tiver do lado direito é a cor da pena, preto ou vermelho. Bem, então a letra A determina os genótipos de cada um desses indivíduos. Como que eu vou fazer isso? Tem como eu saber? Tem. É só vocês começarem pelos que são recessivos, porque todo recessivo eu já sei qual que eles vão ter, né? Então, como eu vou começar? Bem, os que tiver aqui, ó, branco, é sem crista. Só tem um indivíduo sem crista aí, que é o indivíduo número 5. Então, eu vou pôr aqui numa folha para vocês repararem. Aí, ó, e vai ficar ao contrário, eu não sei. O indivíduo 5, vocês vão colocar Vzinho, Vzinho. Se ele é Vzinho, Vzinho, quer dizer que um Vzinho veio do pai e outro Vzinho veio da mãe, né? Quem que é o pai e a mãe deles? Esses aqui de cima.
certo? Esses aqui, nenhum, né? Ou na verdade, os dois têm crista. Se eles têm crista, eles têm que ter um Vzão. Se eles têm o Vzão e ter um filho sem crista, quer dizer que o genótipo deles só podem ser Vzão, Vzinho. Né? Porque se ele tem um filho sem crista, Vzinho, Vzinho, um Vzinho ele recebeu do pai e um Vzinho ele recebeu da mãe. Porém, os pais não têm fenótipo recessivo. Não tem genótipo recessivo. Eles têm o quê? Genótipo dominante. Ou seja, tem que ter pelo menos um Vzão. Então, vai ser aqui o número 1. Vou pôr aqui de novo. Vzão, Vzinho. E o 2 também. Vzão, Vzinho. Não sei se vai estar dando para focar aí, não sei se vocês vão conseguir entender, né? Mas pelo que eu falei, vocês conseguem entender, né? Aí, então, já descobri o fenótipo do número 1 e o genótipo, desculpa, do número 1 e do número 2, né? Só que são duas características. Até agora eu coloquei uma, agora eu preciso pôr a outra característica. Bem, a vermelha, eu sei que ela é recessiva, certo? Né? E existe, olha para vocês verem, existe o número 4 e o número 6 com pena vermelha. Se fosse, então, o 4 e o 6 vão ter que ter... Ih, gente, eu fiz confusão, tá? Desconsidera aí. Na verdade, eu errei a letrinha aqui, não é V. O V é da coloração da pena, tá? Vamos trocar por C aqui, que é com crista ou sem crista, tá bom? Deixa eu corrigir aqui. Aí, corrigi. Tá bom? Bem, aí agora, então, é a coloração da pena, né, vermelho. Essas características, como eu falei, o 4 e o 6 são recessivos e o 2 também é recessivo. Então, o 2 eu já até sei o genótipo dele fechadinho. Vai ser, se ele é recessivo, Vzinho, Vzinho. Olha aí, então, fechou, tá? Czão, Czinho, que é o da crista, né? Que ele tem crista. E Vzinho, Vzinho, que é a da coloração da pena, que vai ser vermelho. Bem, aí, enquanto isso, o número 1, né? O número 1, tem jeito de a gente saber qual que ele é? Bem, se ele tem filho recessivo com pena vermelha, tem. Lá fala que ele tem pena preta. Para ter pena preta, tem que ser Vzão. Número 1 aí, Vzão. Porém, ele tem 2 filhos com penas vermelhas. Ou seja, Vzinho, Vzinho. Então, esse Vzinho, Vzinho tem que ter vindo do pai. Tá bom? Bem, agora vocês têm que fazer o dos outros. Tem indivíduo que não vai dar para saber todas as letrinhas, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. O número 3, por exemplo. O indivíduo número 3,
ele tem quais características? Ele tem crista e ele tem coloração de pena preta, certo? Se ele tem crista, ele tem que ter um Czão. Porém, né, o outro alelo dele pode ser Czinho ou Czão. Eu não tenho certeza, então eu vou pôr um traço. A coloração da pena, né, preta. Então tem que ter um Vzão, certo? Aí, a outra, eu não sei, porque pode ser um Vzinho, os pais têm Vzinho, ou pode ser um Vz... Ah, não pode ser Vzão. Por quê? O Vzão, só o pai que tem. A mãe tem Vzinho. Então, ela só pode doar o quê? Um Vzinho. Se ela só tem o Vzinho, como é que ela vai doar um Vzão? Então, esse Vzão aqui do número 3 veio do pai. O outro, então, veio da mãe. O que a mãe doou? Vzinho, tá bom? Quando eu não sei se pode ser um ou pode ser outro, eu ponho um traço. Quando eu sei, né, aí você coloca, tá bom? Façam isso com os outros e depois que vocês fizerem, eu volto para ajudar na letra B, certo? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E desculpa se deu algo errado aí.